Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando o meu canal. É um prazer imenso tê-lo aqui comigo, tá? Sem mais delongas, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de acordo com o edital, tratando agora a respeito do Poder Executivo, tá? É o que dispõe no seu edital aí do CFO para técnico administrativo. Então vamos lá. Diz o seguinte aqui a respeito aqui do seu edital, né? Vamos para essa questão. Entre as funções atípicas que são desempenhadas pelo Poder Executivo, estão as destinadas a regulamentar o funcionamento de seus serviços mediante a expedição de decretos e portarias. Eu já falei para vocês, não só nesses vídeos relacionados ao projeto em si, mas em outros aí também, a respeito das funções típicas e funções atípicas aí de cada um dos poderes. Nós temos o poder administrativo, que tem o poder o quê? O poder executivo, desculpa. O poder executivo tem a função o quê? De administrar, tá bom? Atipicamente, ele pode legislar, né? Temos aí por meio de medida provisória, por exemplo, né? Ou ele pode também julgar, né? Quando ele está ali julgando, conduzindo aí um processo administrativo, por exemplo. Nós temos o poder legislativo, que detém a função aí de legislar e fiscalizar. E ele também pode estar administrando quando faz alguma licitação, ou ele pode estar julgando, como por exemplo nos casos aí de impeachment, né, quando ele julga o presidente da República. O Poder Judiciário também é a mesma coisa, função típica, ele vai julgar, né, e atipicamente ele vai conduzir aí a sua administração interna, pode fazer processos licitatórios, ele pode também legislar aí, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando ele está editando aí uma súmula vinculante, né? Então, o gabarito da nossa questão aqui, da nossa primeiríssima questão, está correto, tá? Ele está aqui, ó, entre as funções atípicas empenhadas, estão destinadas a regulamentar, né, o funcionamento. Ele está legislando, ele está regulamentando aqui, ó, o funcionamento do seu serviço, né, mediante expedição de decretos e mediante portarias, tá? Então, gabaritando essa questão, correto. Bom, então vamos aqui para a nossa questão de número 2, da técnico administrativo, área administrativa do ano de 2020. Diz o seguinte: o Poder Executivo, que tem como função típica a atividade administrativa estatal, né? Até esse ponto aqui tranquilo, a gente já falou a respeito das funções típicas do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, né? Ele pode exercer atipicamente as funções aí, né, legislativa, né, quando, por exemplo, aí o Poder Executivo ele edita aí uma medida provisória ou uma portaria, porém jamais pode exercer função jurisdicional, o que torna a nossa questão errada, porque em situações atípicas ele pode fazer determinados julgamentos, o que ele não pode fazer é coisa julgada, né? Por exemplo, nós temos aí um PAD, o processo administrativo aí para julgar as faltas cometidas aí por servidores públicos. O servidor público ele pode aí socorrer ao poder, pedir socorro aí ao Poder Judiciário para tentar reverter aí a decisão administrativa, tá bom? Nós temos uma jurisdição una, não é uma jurisdição dual, né? Somente o Poder Judiciário pode fazer coisa julgada. Mas em relação à nossa questão, né, o Poder Executivo ele pode aí de forma atípica, de uma certa forma, exercer aí a função jurisdicional. Eu achei essa questão um pouco confusa porque, a meu entender, esse termo jurisdicional se aplicaria muito mais somente ao poder judiciário, mas a banca deu o gabarito aí como errado, tá bom? Então, a questão aqui está gabarito, questão de número 2 aí, errado. Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 3, tem um textinho aqui, né? O Poder Executivo tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos de acordo, né, de acordo com as leis previstas na Constituição, né, no Brasil.
país que adota o regime presidencialista. O líder do Poder Executivo é o presidente da República. O presidente é eleito democraticamente para o mandato de duração com 4 anos, possibilidade de uma reeleição consecutiva para o igual período. Ao tomar posse, o chefe do Executivo tem o dever de sustentar a integridade e independência do Brasil, apresentar um plano de governo com programas prioritários, um projeto de lei de diretrizes orçamentárias e proposta de orçamento, e cabe ao Poder Executivo executar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, mas o Presidente da República também pode iniciar esse processo. Em caso de relevância e urgência, adotar medidas provisórias e propõe emendas à Constituição, projetos de lei complementares, ordinárias e leis delegadas, tá bom? Aí diz a questão: o presidente da República no Brasil possui o papel de chefe de Estado e chefe de governo, bem como de Estado, né? Representa o Estado brasileiro aí nas suas relações internacionais e, como chefe de governo, gerencia os negócios internos, seja aí de natureza política e de natureza administrativa. Questão perfeita, correta, não tem muito o que comentar a respeito. Enquanto ele está no ambiente externo, ele vai ser chefe de Estado. Enquanto ele estiver no âmbito interno, ele vai ser o quê? Chefe de governo. Então, gabarito da nossa questão, correta. Questão de número 4. Caso o presidente da República cometa uma infração penal comum, mesmo que não tenha relação com o exercício de suas funções, ele estará sujeito à prisão durante seu mandato. Gabarito aqui da nossa questão está erradíssimo. O presidente da República, na vigência do seu mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Não quer dizer que posteriormente ele não possa ser responsabilizado, mas estando no cargo, ele não vai poder ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções de presidente da República. Questão de número 5. O Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República e, entre outras competências, deve pronunciar-se sobre intervenção federal, mas é ao Congresso Nacional que cabe exclusivamente aprová-lo. Questão correta, se possível, dê uma lida lá nos artigos 89, nos artigos também, artigo 90, tá? Diz lá, o Conselho da República, ele é o órgão superior de consulta do presidente da República, tá? O Conselho da República, ele pode se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, e é de competência exclusiva do Congresso Nacional, no artigo 49, tá? Artigo 49, aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, tá? Então, gabarito da nossa questão certinho, tá? Vamos aqui então para o nosso próximo item, a respeito aí da ordem social, tá? E aí eu trouxe questões aí para vocês relacionadas à ordem social, das mais recentes, realizadas aí pela banca Quadrix. Então vamos nessa. Próxima questão aqui. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à produção dos ecossistemas naturais. Gabarito aqui correto, foi sem o menor pudor, a banca copiou e colou o que dispõe artigo 225, tá? No seu parágrafo 5º, tá bom? Foi um famoso Ctrl+C, Ctrl+V, é o que dispõe o artigo aí da Constituição Federal. Lembrando que o artigo 225 diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Questão 1, correto. Questão de número 2, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo-se um sistema único organizado de forma centralizada com direção da União.
gabarito aqui errado, não é centralizado e sim descentralizado. Dê uma verificada. Artigo 198, tá? 198 da Constituição Federal, nos seus incisos 1, 2 e 3, tá bom, pessoal? Diretriz: ser descentralizado com direção única em cada esfera de governo e não centralizado, como diz a questão. Gabarito aqui, vamos para a nossa próxima questão, número 3. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Um bem imaterial é aquele bem que, por exemplo, não pode ser... não é apalpável, não é físico. Uma música, por exemplo, é um bem imaterial, né? Uma receita aí de um pão de queijo pode ser um bem imaterial, por exemplo, né? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Gabarito certo é o que diz literalmente o artigo 200 ao artigo 216, né? Eu falei aqui do pão de queijo, por exemplo. O pão de queijo, geralmente você remete ali, né, a identidade de um estado no Brasil, né? Por exemplo, aí Minas Gerais, famosa aí pelo pão de queijo. Então, gabarito da nossa questão 3, certinho. Questão de número 4, é inconstitucional o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. É literalmente o que diz o contrário, né, do que diz a Constituição. Pode sim ter um tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. É o que está lá. Isso aqui tá difícil hoje para arriscar, hein? É o que está lá no artigo 217, tá bom? Artigo 217, nos incisos 3º. O tratamento diferenciado lá para o desporto profissional e o não profissional. E para a gente finalizar a parte de ordem social, questão de número 5. Quadrix, professor substituto, área de Direito 2021. A educação como direito aí da criança e do adolescente transcende o desenvolvimento pessoal e funciona como um verdadeiro preparo para o próprio exercício da cidadania. Questão aí também, sem ter muito o que falar, é algo que você, além de encontrar na Constituição Federal, né, você pode encontrar isso aqui também em outras normas aí, né, do âmbito, como por exemplo a LDB, né? Nós temos lá no artigo, se não me engano, 205, pessoal. Artigo 205, que trata da educação, tá? Na Constituição Federal. Espera aí que só acho que minha tela deu uma travada aqui. Só um instantinho aí, por gentileza. Voltou aqui. Opa. Agora foi. Artigo 205, tá? A educação, ela é sim um direito de todos e dever do Estado, tá? Ela vai ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, que vai visar, né, ter por objetivo aí o desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, a educação como direito da criança e do adolescente, ela vai transcender esse desenvolvimento aqui pessoal, tá? E vai tentar aí capacitar e habilitar o indivíduo também para que ele possa exercer
os seus direitos de cidadania, tá bom? Então, a gente viu aí poder executivo, nós vimos aí ordem social e o próximo nós vamos ver poder judiciário. Só vou fazer uma pausa aqui para dar uma descansada e tomar uma água, tá bom? E voltamos já já.